Boa noite a todos. Estamos começando mais um seminário número 2 da série de seminários de 2021, promovida pelo Núcleo de Iniciação Científica e Extensão do CESUPA, na sua iniciativa de iniciação científica médica. E hoje nós teremos a apresentação do João Gabriel de Oliveira Mendes da Rocha, que é discente do curso de Medicina, da MD11, etapa MD11, e ele vai apresentar o trabalho intitulado Análise de Desempenho de Algoritmo de Inteligência Artificial na Localização de Disco Óptico em Fundoscopia de Pacientes Saudáveis e com diversas alterações oftalmológicas. João, fique à vontade e espero que todos apreciem o que ele vai apresentar. Obrigado, professor, pela apresentação. Boa noite a todos. Sou o João Gabriel de Oliveira Mendes da Rocha, discente do curso de Medicina CESUPA, do 11º período. Vou apresentar um trabalho de análise de desempenho de algoritmos de inteligência artificial na localização de disco óptico em fundoscopia de pacientes saudáveis com diversas alterações oftalmológicas. Há alguns anos, a inteligência artificial vem sendo utilizada na área médica para ser uma ferramenta que seja auxiliar. Mas auxiliar no quê? No diagnóstico de doenças, estratificação de fatores de risco e até no follow-up de algumas doenças. Na oftalmologia não é diferente. Na oftalmologia, esses algoritmos são utilizados também em diversos exames, como o OCT angiography, o campo visual, retinografia e entre outros. São aplicados em diversas doenças também, como a degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, e a própria glaucoma. Falando um pouco mais da retinografia, é um exame que é muito importante no dia a dia do oftalmologista. Ela vai refletir o fundo de olho e suas alterações que podem existir. Então, à esquerda nós temos o exemplo de uma fundoscopia normal, e no meio e à direita nós temos exemplos de fundoscopias alteradas. Nós podemos ver que no meio nós temos uma fundoscopia que mostra uma escavação de nervo óptico e tem até uma atrofia peripapilar. E na direita, nós temos uma fundoscopia que mostra um borramento desse disco óptico, que fala a favor de papiledema. Qual é o objetivo desse trabalho? Na verdade, é basicamente comparar a detecção do centro do disco óptico entre a marcação de um especialista e a marcação da máquina. Então, cerca de 1.000 imagens foram marcados por um especialista 2 vezes, e a máquina foi alimentada. E a importância dessa comparação é entender o quanto a gente pode fazer uma máquina trabalhar de maneira similar ao ser humano, para ajudar o especialista na análise dos dados, de imagens, entre outras coisas. E qual a finalidade da inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial, muitas pessoas podem pensar que a inteligência artificial vem para ser melhor que o homem. Pelo contrário, ela não vem para ser melhor que o homem, para substituir o homem. O especialista ali é o padrão ouro. A inteligência artificial vem somente para aumentar a capacidade do homem, auxiliando ele nas diversas tarefas. Na metodologia, basicamente, foram feitas análise e marcação do centro do disco óptico de 1.000 imagens, sendo que dessas 1.000 imagens, 500 eram normais e 500 eram consideradas alteradas por diversas patologias, com alterações vasculares, escavações de nervo óptico, papiledema, cicatrizes de corioretinite. Um oftalmologista fez 2 marcações e a máquina fez uma marcação nessas 1.000 imagens. E essas marcações geravam dados. Os dados das marcações do disco óptico foram gerados num eixo de plano cartesiano em coordenada x e coordenada y. Do lado direito nós temos o exemplo de como foi gerada. Então, por exemplo, na coordenada x houve uma marcação, e na coordenada y houve um dado que foi gerado dessa marcação nesse círculo vermelho apontado aqui, que seria a marcação do especialista. E abaixo nós temos um exemplo de marcação feito pela máquina, esse círculo verde. E com os resultados foi possível fazer uma interpretação para testar o grau de concordância entre as detecções do especialista e da máquina.
E esse grau de concordância, ele foi possível ser feito pela análise de Bland-Altman. Tá? E foram gerados gráficos com fundoscopias normais, fundoscopias alteradas e fundoscopias normais conjuntamente com alteradas. E o N, como já falei, foi 100 fundoscopias. Nos resultados, antes de começar a explicar o gráfico, somente colocar aqui que somente 2 imagens alteradas a inteligência artificial não conseguiu detectar. O resto, a inteligência artificial, o algoritmo do computador, conseguiu detectar o centro do discótico. E começando aqui a explicar o resultado, ele foi feito em diversas abordagens. Nessa primeira abordagem, nós fizemos para saber a diferença média, a discordância entre as duas observações do especialista. Então, o especialista fez uma marcação e a segunda marcação, e nós geramos um gráfico para saber a discordância entre essas duas marcações do mesmo especialista. Com fundoscopias normais primeiro. Bom, para começar a explicar esse gráfico, esse gráfico mais à esquerda, esse que eu estou contando, seria o gráfico de correlação. O gráfico de correlação reflete se um dado, nesse caso, que um especialista viu, está relacionado ao dado que o mesmo especialista viu pela segunda vez. E nós temos aqui no eixo X do gráfico o que a primeira marcação do especialista viu, e no eixo Y no gráfico a segunda marcação que o especialista viu. E nós temos também, nesse gráfico, uma linha pontilhada vermelha que mostra a correlação perfeita. A correlação perfeita seria que o que foi visto no eixo X foi a mesma coisa que foi vista no eixo Y. Só que isso nunca vai acontecer, porque as marcações elas são diferentes. Então, aqui nós temos marcações diferentes aqui dentro do gráfico. O importante é ter uma correlação forte, correlação positiva. E esse gráfico aqui seria o gráfico de Bland-Altman, que seria justamente o que vai mostrar o grau de concordância, ou nesse caso aqui também a discordância, entre as observações. Nesse primeiro gráfico, entre o oftalmologista na primeira marcação e a segunda marcação do oftalmologista. Mas seria o grau de concordância mesmo entre dois dados. No eixo X desse gráfico, ele mostra a média dos valores dos achados. E no eixo Y, seria a diferença entre esses valores dos achados. O zero seria os valores, quando os valores achados são iguais. E nós temos uma linha preta contínua. Dá para ver melhor nesse outro gráfico? Essa linha preta contínua seria justamente a diferença média. Diferença média entre as duas observações. Pode ser também chamada de viés ou tamanho do erro. Então, essa diferença média, quanto mais próxima do zero, significa que maior é a concordância. E quanto mais distante do zero, menor é a concordância. Essas barrinhas são apenas a frequência. A frequência no eixo X seria da média dos valores e a frequência da diferença entre os valores. Bom, começando a explicar os resultados de fato, primeiro na abordagem, como eu falei, da discordância entre duas observações de um especialista em fundoscopias normais, começando pela coordenada X, nós vemos que a diferença média ela foi bem próxima ao zero. Ou seja, a concordância foi forte entre o que um especialista viu na primeira marcação e na segunda marcação no eixo da coordenada X. Já quando nós avaliamos a coordenada Y, nós vemos que a diferença média ela não está em cima do zero, mas ela ainda assim está bem próxima. Tem uma pequena diferença, mas ainda assim a concordância é forte. Na mesma abordagem de análise, agora utilizando fundoscopias alteradas, nós temos na coordenada X, vemos também que a diferença média também é bem próxima ao zero. E na coordenada Y, ela também é bem próxima ao zero. Não fica em cima do zero, mas ela é bem próxima ao zero.
um grau de concordância alto. Analisando as fundoscopias normais conjuntamente com alteradas, ainda na mesma abordagem da observação das duas observações de um especialista, na coordenada X nós vemos que a diferença média ela está bem próxima a zero, mostrando um grau de concordância forte também. E na coordenada Y nós vemos uma discreta diferença média maior do que nas analisadas anteriormente. Então, mas mesmo assim, mesmo ela não estando tão próxima do zero, nós vemos que a escala aqui vai do 0 ao 10, ela está diferente em cerca de 8 unidades, a diferença média. Não é também uma diferença tão grande, mas é a maior dentro dessa abordagem entre dois especialistas. Mudando um pouco da abordagem, nós vimos análise entre o mesmo especialista, 2 vezes, e agora nós vamos ver a análise entre o especialista versus a máquina. Primeiro na fundoscopia normal, na coordenada X. Na primeira observação do especialista, nós vemos que a diferença média foi significativamente alta, cerca de 35 unidades. Na segunda observação, também, o que mostra que já foi maior do que todas as diferenças médias que nós vimos na observação do especialista na primeira marcação e na segunda marcação. Então, a máquina diferiu cerca de 35 unidades nas fundoscopias normais coordenada X. Nas fundoscopias normais coordenada Y, na primeira marcação e na segunda marcação, nós vimos também que a diferença aumentou ainda mais, chegando a cerca de 50 unidades. Nas fundoscopias alteradas agora, na coordenada X, nós vemos também que a diferença média continua alta. Então, cerca de 50 unidades, tanto na primeira observação versus a máquina, quanto na segunda observação versus a máquina. Nas alteradas, coordenada Y, mesma situação, só que a diferença média ainda maior, quase beirando as 100 unidades, tanto na primeira observação quanto na segunda observação versus a máquina. Nas fundoscopias normais, conjuntamente com alteradas, na coordenada X, nós temos a primeira marcação e a segunda marcação, com cerca de 75 unidades a diferença média, também alta. Nas fundoscopias normais conjuntamente com alteradas coordenada Y, nós vemos que a diferença média chegou até a ultrapassar as 100 unidades, mostrando um grau de discordância maior até então. E na terceira análise, a gente analisou as duas diferenças médias. A diferença média entre a primeira e a segunda observação do especialista e a diferença média entre as observações do especialista versus a máquina. Começando pelas fundoscopias normais, coordenada X. Nas observações do especialista, a diferença média foi em cerca de 0. Na primeira observação e na segunda observação na máquina, a diferença média foi cerca de 35. Então, o viés, nesse caso, foi de 35. A diferença entre as duas análises. Usando coordenada Y para fundoscopias normais, nós vemos que a abordagem do especialista, a diferença média foi em cerca de meia unidade, e a observação do especialista versus a máquina foi cerca de 50 unidades, nas duas observações. O viés aí foi de 49,5. Já nas fundoscopias alteradas, começando pela coordenada X, a diferença média na observação do especialista foi de menos 1,5 unidade. E já na observação do especialista versus a máquina, tanto na primeira como na segunda observação, foi de 50 unidades. O viés foi de 51,5. Eu estou apenas subtraindo esse valor. E nas fundoscopias alteradas, coordenada Y,
A diferença média na observação do especialista foi 1,25 unidades, e do especialista versus a máquina foi cerca de 100 unidades, fazendo um viés de 98,75. E nas fundoscopias normais conjuntamente com alteradas coordenadas X, a diferença média da observação do especialista foi menos 2 unidades, e das observações do especialista versus a máquina foi de 75 unidades, fazendo um viés de 77 unidades. Nas fundoscopias normais conjuntamente com alteradas, coordenada Y, a diferença média na primeira e na segunda observação do especialista foi de 8 unidades. E na observação do especialista versus a máquina, tanto na primeira e na segunda, foi cerca de 100 unidades, fazendo um viés de 92. Esse gráfico aqui, ele é um resumo de todas essas informações do gráfico de Bland-Altman que eu apresentei para vocês. Então, nós vemos aqui, nesse eixo, a diferença em unidades. Aqui, nós temos as fundoscopias que foram utilizadas, então a normal, X, normal coordenada Y, anormais coordenadas X e Y, e normais conjuntamente com alteradas, coordenadas X e Y também. O que nós percebemos? E aqui as cores seriam justamente em relação a quem fez a marcação. Então, aqui foi a primeira marcação do especialista, a segunda marcação do especialista, esse branco. Essa cor intermediária seria a primeira observação do especialista versus a máquina. E a cor preta seria a segunda marcação do especialista versus a máquina. O que nós podemos perceber? As duas marcações dos especialistas, elas tiveram as diferenças médias unitárias quase próximas do zero. A única que teve um pouco mais de diferença foi nas normais conjuntamente com alteradas, eixo Y. Mas já nas análises das observações do especialista versus a máquina, tanto a primeira observação quanto a segunda observação, elas tiveram diferenças médias significativamente grandes. E nós vemos que as maiores são quando são as comparadas com a coordenada Y e as anormais. Então, a conclusão é que, quando a gente fez a abordagem das duas marcações do mesmo especialista, as fundoscopias normais alteradas são semelhantes em todas as coordenadas, seja x e y, tanto na primeira marcação e na segunda marcação. A única diferença, a maior diferença, na verdade, foi nas fundoscopias normais conjuntamente com alteradas na coordenada y, que foi uma diferença de 8 unidades. Mas, mesmo assim, ainda foi próximo do zero. Já na segunda abordagem, que foi a diferença média entre as observações do especialista versus a máquina, vimos que a diferença das médias foi significativa em todas as coordenadas, seja em imagens normais, em imagens alteradas, ou nas imagens normais conjuntamente com alteradas. E na terceira abordagem, que nós comparamos as duas diferenças médias entre as observações do especialista e a observação do especialista versus a máquina diferiu significativamente em todos os gráficos, sendo que a maior diferença foi cerca de 100 unidades. E aí fica até o desafio, né, que seria o próximo passo, sem entender o que contribuiu para essa discordância. Bom, queria agradecer aqui a presença de todos que assistiram, ao professor Cláudio, que me ajudou também a fazer esse projeto. Ok, João. Muito obrigado pela sua apresentação. E acho que deu para todo mundo entender que esse seu trabalho tem uma importância muito grande, no sentido de que ele está sendo um trabalho pioneiro na aplicação de inteligência artificial no diagnóstico, né, no auxílio do diagnóstico
no contexto da oftalmologia aqui em Belém. E acho que todos entenderam que o João fez um trabalho muito interessante. O João separou 1.000 fundoscopias, exames de fundo de olho de pacientes que eram saudáveis e que possuíam algum tipo de alteração, 500 saudáveis e 500 com algum tipo de alteração, e deu essas 1.000 imagens para um especialista. E esse especialista avaliou essas 1.000 imagens 2 vezes. Então, como é que o especialista avaliou isso? Ele via uma imagem, ele ia lá e marcava. Aqui, a tarefa é identificar o disco óptico. Está aqui o disco óptico, ele marcava lá. Depois apresentava randomicamente várias imagens e o especialista ia lá marcar onde é que estava o disco óptico. Fez isso 2 vezes. Depois, o João pegou essas mesmas 1.000 imagens, sem a marcação, e entregou para um algoritmo de inteligência artificial. E o algoritmo foi alimentado com essas imagens e também teve a mesma tarefa, de marcar a detecção, onde é que está o disco óptico. Do ponto de vista de inteligência artificial, isso é uma tarefa muito simples, de identificação, de detecção. Mas é o primeiro passo para passos mais complexos. E, muito felizmente, os resultados foram bastante entusiasmantes, porque a máquina, de todas as 1.000 imagens que foram entregues para a máquina, o João disse logo no início dos resultados que apenas 2 imagens a máquina não conseguiu detectar o disco óptico. Isso é fenomenal para um algoritmo que ainda é simples, que ainda é básico, que ainda vai sofrer muitas melhorias. E depois o João foi fazer essa avaliação de concordância, de discordância, já para verificar um outro aspecto. Provado que a máquina é capaz de detectar os discos ópticos, qual é a diferença entre a marcação, aonde o oftalmologista colocou o ponto dele lá de marcação, qual é a diferença no eixo X e no eixo Y, na coordenada X e na coordenada Y, a diferença entre o ponto, o local onde o oftalmologista colocou a sua marcação e o local onde a máquina colocou a sua marcação, para verificar se existia algum tipo de característica na imagem que pudesse fazer com que esses 2 métodos diferentes, o homem e a máquina, marcassem pontos muito similares. E ele encontrou coisas que ele descreveu aqui que foram, para mim, muito interessantes. A discordância do oftalmologista, que olhou 2 vezes essas 1.000 imagens, a discordância foi muito baixa. Significa que a gente tem algum tipo de mecanismo que nos leva a uma precisão que é impressionante. Imagina você marcar 1.000 imagens 2 vezes e marcar nas 2 vezes pontos que são muito próximos. Não marcar em locais diferentes, porque o disco óptico ele tem uma área interessante, né? Para identificar o disco óptico, você pode marcar aqui, você pode marcar ali, você pode marcar acolá. Mas o oftalmologista treinado marcou pontos que, a maioria das vezes, esse gráfico está mostrando, estavam muito próximos um do outro. Talvez inconscientemente exista um mecanismo de precisão que atua na detecção desses padrões, que a gente usa e a gente nem conhece tão bem assim. E a gente percebeu pelo gráfico dele também que a máquina já não tem esse mecanismo. A máquina já tem uma marcação, ela identifica o disco óptico, mas ela não identifica em pontos que são similares àqueles que o homem marcou. Ou seja, talvez ela não avalie a imagem e nos seus caracteres gerais de luminosidade e por aí vai, e é atraída por pontos que sejam semelhantes àqueles que os humanos são atraídos. E dessa maneira, ele conclui, né, dizendo que a máquina é, sim, bastante eficiente e efetiva em detectar o disco óptico, apenas 2 erros em 1.000 imagens, e
existe uma discordância que a gente pode dizer que é grande, é significativa, 35, 50, 75, 100 pontos, mas a gente está falando, não podemos esquecer, de pixels. Né? Então, quando a gente fala de 100 pixels de distância, na verdade, não é algo tão grande assim, tanto que cabe dentro do disco óptico. E agora ele está colocando, né, já que a inteligência artificial ele iniciou dizendo que serve não para nos substituir, mas para nos ajudar a melhorar a nossa capacidade de realizar trabalho, o próximo passo que ele já se desafiou agora é tentar entender o porquê dessas discordâncias e melhorar esse algoritmo, ajudar a melhorar esse algoritmo, para que ele se torne ainda mais capaz e mais preciso e mais acurado e mais parecido com aquilo que o oftalmologista padrão ouro realizou. Então, João, eu acho que todos conseguiram entender o geral da tua apresentação, acho que foi muito clara, muito boa. E agora eu vou abrir para perguntas. Né? Quero começar pelas professoras que estão presentes, né? Professora Dilma, professora Fabíola, por favor, se puderem, quiserem contribuir com algum questionamento, os microfones são seus. Parabéns, João Gabriel. Realmente é algo desafiante, né? Quando se busca aprimorar resultados de exames de modo que eles sejam mais precisos. Então, essas pesquisas realmente estão cada vez mais ganhando espaços na área médica. Agora, sim, uma coisa eu não entendi, né, na sua fala, João. Eu preciso assim, da sua resposta para poder organizar meu raciocínio. Quando você colocou que o especialista ele faz a marcação do disco óptico naquele exame e depois ele torna a ver aquele mesmo exame, aquela marcação, ela permanece, aquela primeira, ou ela é retirada? Boa noite, professora Dilma. É porque, na verdade, as 1000 imagens são as mesmas. Elas não diferem. Então, são as mesmas 500 alteradas e as mesmas 500 normais. Só que em uma marcação foi feita e, posteriormente, ele pegou as mesmas imagens, sem aquelas marcações, e marcou de novo. E foram separados em 2 grupos, mas ele não tinha acesso à primeira marcação. Entendi, João, entendi. Isso evita, né, como você mesmo colocou, é a mesma imagem repetida, então ele não tem acesso à marcação anterior, o que minimiza o viés do observador, coisa que a máquina ela vai mais direcionando isso, tá? Eu creio, como você termina, né, o seu slide, que precisa... Deixa eu só contribuir com uma coisinha, que as 1000 imagens foram apresentadas a primeira vez para o oftalmologista de maneira aleatória, normais e alteradas misturadas, e depois que ele marcou a primeira vez, marca no computador, né? As imagens são apresentadas no computador e ele vai marcando lá com o mousezinho. Depois que elas são apresentadas, as 1000 imagens, aí ele vai ver de novo essas 1000 imagens, só que de novo de maneira aleatória. Então, ele não vê nunca as mesmas imagens uma atrás da outra. E esse mesmo procedimento também é passado para a máquina. A máquina é alimentada de maneira aleatória pelas 1000 imagens e vai marcando de acordo com aquilo que o algoritmo vai detectando na sua visão computacional. Certo, essa parte eu havia entendido que eram as mesmas. E, assim, a seleção aleatória é extremamente importante porque vai minimizar por demais o erro do observador, principalmente quando esse observador é o ser humano, difere da máquina. E a máquina, o que me chama mais atenção é... Coloca o teu último slide, João, a tua pergunta, o teu projeto, o que você coloca, isso, entender o que contribui para essa discordância.
entre o observador humano e a máquina. Esse é um grande desafio, porque, assim, qual é a precisão que essa máquina tem? Qual é a precisão? Se pressupõe que o especialista tenha esse direcionamento. Então, eu realmente creio que essa tua segunda etapa seja extremamente importante para o avanço desse estabelecimento de concordância. Ou seja, o que esse oftalmologista vai poder trabalhar com maior precisão não só a identificação do disco óptico, mas também a análise dele, né? Tanto dar o diagnóstico de normalidade ou dar o diagnóstico de alteração. Realmente, parabéns. Fiquei muito surpresa com os resultados, tá? Eu, sinceramente, considero que você é um aluno que aceita desafios, né? E os desafios do professor Cláudio são mega desafios. Tá? Meus parabéns pela sua garra e pela sua disponibilidade de mostrar para todos nós o que você conseguiu. Parabéns, viu, Cláudio? Muito obrigado, professora Dilma. E, Dilma, eu quero só acrescentar uma coisa, que você foi muito precisa. Quando você diz que esse próximo passo é um passo muito importante, é porque a gente sai do maquinismo e começa a se aproximar mais do que é inteligência, né? E aí, uma imagem, seja radiológica, seja oftalmológica, seja de qualquer natureza, uma imagem ela possui muitas propriedades, né? Propriedades espaciais, propriedades temporais, propriedades de luminância, propriedade de cor, propriedade de textura, são várias propriedades físicas que uma imagem contém, né? E as imagens no contexto médico hoje são muito importantes, né? Muitos exames dependem da análise dessas imagens. Então, entender, já ter um algoritmo que consegue detectar a presença de um padrão, que no caso é o disco óptico, já é um passo importante. Agora, esse próximo passo que ele está se propondo de entender essa discordância, que primeiro são duas coisas que eu volto a frisar, porque eu acho que são realmente uma superposição aí de neurociência, ao mesmo tempo com oftalmologia, né, e computação, um limite aí que não é muito único de uma disciplina. O que ele encontrou, para mim, me impressionou muito. Um oftalmologista marcando 1000 imagens 2 vezes de modo aleatório, na sua grande maioria. A única exceção foi quando a gente analisou tudo junto, né? Mas na sua grande maioria, quase todos os aspectos, a primeira marcação, o local da primeira marcação, é como se eu estivesse olhando esse computador aqui na minha frente, marcasse um ponto, e depois de 1000 vezes fosse apresentado de novo essa mesma tela, e marcasse num ponto que, se não é o mesmo, é muito próximo desse mesmo. O que me leva a escolher exatamente aquele ponto ali? Será que alguma característica, uma dessas que eu acabei de citar, de luminância, de cor, de característica espaço-temporal, alguma coisa ali tem que deve levar o nosso sistema visual a olhar para aquilo de uma maneira mais atenta e escolher aqueles pontos, né? Isso é uma coisa. É um caminho que abre aí para a investigação de neurociência. E, por outro lado, tem essa investigação em relação à visão computacional, a capacidade da máquina de observar de uma maneira que seja mais aproximada daquilo que o homem observa, né? Então, o que o João está se propondo de tentar descobrir quais são as propriedades que fazem a máquina discordar mais daquilo que o homem pouco discorda, pode nos levar a um outro patamar de entendimento do uso da inteligência artificial na medicina, né? Aplicada na medicina para ajudar os médicos nesse trabalho de interpretação de imagens. E certamente não seria aplicável apenas na fundoscopia, também seria aplicável em outros domínios
onde a imagem está presente como ferramenta de diagnóstico. Então, você foi muito precisa na sua colocação, professor. Eu acho que eu... Essas pequenas nuances que você colocou podem estar estabelecendo esse diferencial. E que são nuances que realmente precisam de um aprimoramento muito grande para que a máquina consiga identificar essas nuances. E aí a pergunta vem, será que o olho humano ele consegue bem fazer com precisão essa diferença de nuances? Gente, é muito fantástico. E aí a questão da engenharia de computação, né, pode muito bem estar dando apoio, né, e trabalhando com isso. É fantástico. Parabéns, professor Cláudio, parabéns, João Gabriel. Né? Eu vou aproveitar e perguntar para o João. João, isso não foi combinado. João, aproveitando isso que a professora Dilma falou, tu tens na tua cabeça alguma ideia, alguma hipótese, alguma formulação de suspeita do que seria responsável por essa discordância que a gente conseguiu observar nesses resultados? Tu tens alguma coisa que a imagem de fundoscopia pode apresentar que pode nos levar a entender melhor essa discordância? Professor, acredito que a questão da luminosidade dessas fundoscopias podem contribuir para esse grau de discordância, assim como as próprias alterações mesmo de fundo de olho. Nós vemos que tem o borramento do disco óptico quando certas pessoas são acometidas com papiledema. Isso dificulta muito delimitar onde é o disco óptico e, consequentemente, o centro. Entendi. E, então, isso implicaria dizer que encontrar esse fator que contribui para essa discordância também de alguma maneira, levar a máquina para algo próximo também da diferenciação entre o normal e o patológico, é isso? Como, professor? Você está dizendo que, por exemplo, as alterações de fundo de olho podem alterar a luminosidade da imagem e, consequentemente, ser o fator que contribui para essa discordância entre o que a máquina viu e o que o oftalmologista viu. Então, se você conseguir descobrir os fatores que levam a essa diferença, isso significaria dizer que a máquina, se isso for resolvido, a máquina pode começar também a diferenciar o normal do patológico. No teu trabalho, a máquina detectou a presença do disco óptico. Mas essa discordância que foi observada, se os fatores que contribuem forem encontrados e resolvidos, a máquina se aproximaria daquilo que a gente sabe que é necessário para diferenciar o normal do patológico? Eu acredito que sim, que melhoraria esse grau de concordância. Além por exemplo, do borramento, onde nós não conseguimos delimitar os limites do disco óptico, algumas atrofias também peripapilares, também em algumas retinografias fica de difícil detecção, onde começa o limite, onde é o limite de começo do disco óptico ou não, por exemplo. Vou explorar mais um pouco, mais uma pergunta que chegou na minha cabeça agora. A gente vê, você pode colocar no slide que tem as imagens de fundoscopia, a gente pode ver que o disco óptico, aparentemente, é muito fácil de detectá-lo, né? Porque é uma região mais clara, num fundo que não é tão claro assim. Mas nessas duas imagens, a gente está vendo em cima o normal e embaixo o alterado, a gente está vendo que existe já aí uma diferença de luminosidade nessa fundoscopia alterada tem uma luminosidade maior e nessa fundoscopia normal o disco óptico está com uma luminosidade menor. Então, seria correto, eu não sou oftalmologista, seria correto interpretar
dizendo que, dependendo da condição do olho, essa luminosidade do disco óptico pode se alterar de maneira a dificultar muito essa observação, inclusive para o oftalmologista? Eu creio que não para o oftalmologista, mas para a máquina que não está aprimorada para isso, sim. Entendeu, Cláudio? Sim, mas eu não digo no sentido de eu não digo no sentido de impedir a identificação, mas aumentar a dificuldade. Isso, influencia sim. Para a máquina, com certeza, isso aí vai influenciar, porque vai depender do padrão estabelecido na programação da máquina. Porque a nuance da luminosidade, eu posso ter diferentes nuances de luminosidade para um aspecto normal, como diferentes nuances de luminosidade para um aspecto alterado. Então, será que a máquina está apropriada para estabelecer essas diferentes nuances de luminosidade? Isso aí realmente é uma coisa a se buscar no slide dele. Eu acho que foi muito, muito bem colocado. Quer comentar, João? Não, era exatamente isso que eu ia comentar, que a professora Dilma comentou. Felipe, quer opinar alguma coisa? Felipe colocou aqui, também acredito que para a máquina interfira sim, para o especialista não. Professora Fabiola. Eu vou aproveitar essa deixa do último comentário, boa noite a todos. Eu concordo com a Dilma, né, na impressão dela de que talvez isso realmente fique muito mais, ou gere muito mais dificuldade para a máquina do que para o especialista. E aí ao mesmo tempo que eu parabenizo, já aponto o quão é oportuno esse trabalho do João Gabriel, porque o grande debate que se tem hoje é de que maneira a inteligência artificial, né, e essas máquinas podem vir a substituir e tomar, inclusive, muitos postos de algumas especialidades médicas. Então, falar sobre isso e debater isso, ao mesmo tempo, é útil, principalmente para vocês que estão ainda na construção de formação, de que temos que ver essas máquinas, né, e a inteligência artificial não como algo que vá substituir, né, a mão de obra e o ser humano, mas sim como algo que venha a somar, a contribuir, porque certamente, em muitos aspectos, elas vão ser muito mais precisas do que nós, e outras em que vai obrigatoriamente haver a necessidade do olhar humano, né, do especialista, porque tudo vai depender muito dessas coordenadas e dessas especificações e direcionamentos que vão ser dados para a máquina. Então, inevitavelmente vai haver a necessidade da associação das duas coisas. E aí, diante disso, eu parabenizo o João Gabriel, até coloquei aqui no chat que ele tinha sido cirúrgico, né, por conta da apresentação, que foi extremamente clara, objetiva, curto e grosso, né? Ele se fez entender, foi muito tranquilo. O questionamento que eu tinha também, em parte, foi contemplada pela Dilma, e parabenizar, e fico muito feliz também com os alunos, né, outros que estão aqui participando e aprendendo um pouquinho mais e contribuindo conosco nessa noite. Obrigado, professor Fabiola. Então, João, eu quero novamente agradecer a sua disponibilidade em apresentar o seu trabalho. É sempre bom a gente ter drops de ideias novas surgindo, aparecendo, porque isso vai renovando um pouco a nossa mente e até nos ajudando também a sustentar a nossa alma nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Então, eu quero agradecer novamente a presença de todos, muito bom tê-los aqui.